Se você for reparar, essa bancada da Bíblia, né, que opera lá no Congresso, você não vê eles lutando por nada que é para poder beneficiar o povo. Nada, nada. Se você souber de alguma coisa, por favor, apresenta para mim, que eu não conheço. Eles só ficam defendendo interesses pessoais, interesses corporativos, né, de megacorporações, né, e não defendem os interesses do povo. Muitos desses canalhas, né, se disfarçam de pessoas de bem, de pessoas de Deus, mas no fundo, são demônios. São demônios. Tá? Eu quero até trazer um vídeo aqui de um hipócrita aqui do Rio de Janeiro, que na minha opinião, ele usa a religião para seus interesses políticos. Porque o que esse cara faz é só destilar ódio, preconceito, racismo, homofobia, e vai por aí afora. Né? Pânico moral, sabe? De que o meu adversário é o demônio, é o inimigo. Que é esse camarada aqui chamado Sóstenes Cavalcante, lá na Jovem Pan, né, gente? Né? O lixo da imprensa brasileira. Né? Olha o que esse cara fala. Né? Vamos lá. Deixa eu abrir o áudio. Angélica, a essa decisão do governo de cortar essa isenção tributária sobre esses salários de lideranças religiosas, a bancada já está se mobilizando para fazer algo nesse sentido, para tentar reverter essa decisão ou não? Eu quero primeiro agradecer à Jovem Pan a oportunidade de esclarecer um grande mal-entendido que houve com essa decisão da Receita. Pastores e líderes religiosos sempre pagaram imposto de renda. O que aconteceu com esse ato declaratório durante o governo Bolsonaro, que foi um ato declaratório da Receita Federal de julho de 2022, foi simplesmente um ato declaratório para esclarecer dúvidas que alguns auditores e fiscais da Receita Federal tinham em questões previdenciárias. Por quê? Sacerdotes, pastores, padres, de todas as religiões, os sacerdotes de forma geral, eles não são CLT, eles sim recebem prebenda e pagam o seu INSS como autônomo, como outro qualquer cidadão. Só que havia uma dúvida pelos auditores com relação às questões previdenciárias, que nós já temos uma lei no país que rege. Ou seja, gente, isso é uma manobra para essas pessoas não pagarem imposto e ficarem ricos. Tá? Ele tem lá a CLT, né, paga lá o seu imposto, né, sobre o salário que ele recebe da igreja, e o que vem por fora entra nessa tal de prebenda, justamente para poder burlar a Receita Federal, burlar o imposto de renda. Então, quando a Receita chega no cara, fala, meu irmão, porra, como é que você pode ter uma mansão, ter um carrão desse, ter aviãozinho, ter helicóptero, né? Se você ganha, vamos botar aí, 10 mil reais por mês. Não, isso aqui é o que eu recebo por fora lá, é a prebenda, né? Enfim, vamos lá. E versa sobre a matéria. Essa dúvida aconteceu durante o governo especial do governo Dilma, uma infinidade de multas aplicadas às instituições religiosas. Esse ato declaratório do governo Bolsonaro tão somente é para esclarecer dúvidas previdenciárias. Nunca houve, por parte do Bolsonaro, isenção de imposto de rendas a pastores, a padres, a... Foi nada disso, foi para legalizar a bagunça, foi isso. Sacerdotes, nunca houve. Isso foi um engano, lamentavelmente ontem, com essa revogação desse... Tá todo mundo errado, né, Sóstenes? Todo mundo errado, né? A Receita Federal tá errada, a imprensa tá errada, tá todo mundo errado, só você que tá certo. Né? Declaratório por parte da Receita, a imprensa e a própria Receita não informou corretamente e as pessoas estão acreditando que pastores ou líderes tiveram algum benefício do governo Bolsonaro. Isso não é verdade, a gente precisa restabelecer a verdade dos fatos, o que havia sim nesse... Teve sim. O Bolsonaro, para poder vencer a eleição, né, e ficar aí, vamos dizer, melhor na fita com esses falsos líderes religiosos, né, porque o cara que está preocupado com isso aí, sinceramente, não é uma pessoa séria, né? Não é uma pessoa séria. Então o Bolsonaro fez isso mesmo. Legalizou a bagunça. O declaratório era simplesmente o esclarecimento sobre questões previdenciárias. Este ato do governo, para nós,
é um ato de chantagem, porque o que acontecia no... Aí ele começa a fazer os ataques, né? O pânico moral, né? Chantagem, o governo quer chantagear as igrejas, né? Tá perseguindo as igrejas. O governo Dilma era justamente por causa da livre interpretação dos auditores e fiscais. As multas eram aplicadas e depois membros do governo da esquerda que odeia evangélicos, que persegue as religiões do país, eles enviavam um recado aos líderes religiosos para futuras composições políticas. Esse cara é sério, gente? Alguma vez vocês já viram a esquerda, né, ou o Lula, ou a Dilma, perseguir religiosos, perseguir igreja? E diálogos para amenizar as questões das multas. A intenção do governo, na verdade, em revogar, é tão somente chantagear líderes religiosos, em especial os evangélicos, que é um paredão contra a esquerda no país. Não tem outra intenção e é totalmente diferente do que foi aventado e induzido. Eu tenho convicção de que não foi maldade da imprensa, foi simplesmente uma indução de que pastores teriam deixado de pagar imposto de renda, o que nunca aconteceu. Pastores e líderes religiosos sempre pagamos todos os impostos conforme manda a lei. Agora, a imunidade tributária é garantida à luz da Constituição às instituições religiosas, ou seja, igrejas, instituições religiosas não pagam nenhum tipo de imposto porque são imunes a tributos. Agora, as pessoas físicas dos sacerdotes sempre pagaram com Bolsonaro, antes de Bolsonaro, e pagarão depois de Bolsonaro. Isso não tem uma coisa nada a ver com a outra. Eita, argumenta, deputado, bom dia. Presta atenção nessa pergunta que o jornalista faz, né, e o Sóstenes, né, tenta responder, mas não consegue. Presta atenção. Diz que detectou isso em investigação, é que igrejas, algumas, usam a prebenda para driblar a fiscalização e distribuir participação, ou uma espécie de participação em lucros aos pastores dos maiores templos, em maiores cidades, nos bairros com mais fiéis. E isso escaparia do pagamento de tributo. Isso acontece? O senhor tem notícia disso, deputado? Primeiro, a natureza jurídica de instituições religiosas no país é uma atividade sem fins lucrativos. Quem acusa instituições religiosas disso é uma acusação preconceituosa. Se a própria natureza... Pô, sem fins lucrativos, por que tem um montão de pastor milionário, ô Sóstenes? Me explica isso, Sóstenes. A natureza jurídica diz que entidades religiosas são sem fins lucrativos, quem estaria dividindo lucros do que não existe? Se lucros em instituição religiosa, na natureza jurídica, é inexistente. Essa é mais uma falácia de alguns que querem perseguir o segmento religioso para dizer que religião está dando lucro. Ora, instituições religiosas neste país, lógico, remuneram como prebenda seus líderes. E esses líderes, pessoas físicas, sempre pagaram impostos. Não venham dizer que pastor, padre... paga o imposto sobre o salário, mas a tal da prebenda é justamente para poder burlar o imposto. E você não explica isso. Então você está querendo dizer que sem fins lucrativos. Por que tem pastores aí milionários? Dono de jatinho, dono de empresa de televisão, donos de rádio. Pai de santo não paga tributo porque eles pagam sim imposto de renda como todo e qualquer cidadão. Essa é uma falácia daqueles que querem aproveitar-se da dúvida previdenciária para aplicar multas e chantagear o segmento. Jamais. Instituição religiosa, não existe instituição religiosa no Brasil para fins lucrativos. Elas fazem suas atividades eclesiásticas, elas fazem as suas atividades religiosas e muitas delas fazem inúmeras atividades sociais. Essa é uma acusação sem nenhum fundamento. Roberto Mota. É justo, então, dizer que o senhor vê essa decisão como um gesto político? Eu afirmo que é uma chantagem política premeditada pelo atual governo. Eles já fizeram isso no governo Dilma. Ao deixar livremente a interpretação de auditores e fiscais, eles, de forma premeditada, enviam seus fiscais a líderes religiosos que contrariam o interesse político do atual governo para, depois de produzir a dificuldade, oferecer a velha facilidade. Venha dialogar, sejam menos agressivos contra o governo. E isso já aconteceu em episódios durante o governo Dilma, e eu não tenho dúvidas que o único objetivo dessa sustação, desse ato declaratório que resolvia essa bagunça, dessa dúvida sobre questões previdenciárias de sacerdotes, é justamente
para oferecer a dificuldade e depois enviar seus emissários para apresentar facilidades políticas. É um ato político irresponsável do desgoverno que aí está. A gente tem acompanhado, deputado, que, pelo menos não levando-se em consideração tudo isso que aconteceu, o governo, o presidente Lula tem se esforçado para tentar se aproximar da bancada evangélica. Mas me parece um pouco contraditório esse argumento de que é uma notícia que se espraiou na tentativa de facilitar a negociação com o governo, a aproximação com o governo. Não teria de ser o caminho contrário? Isso só não cria mais atrito? Você está perfeita. Se o governo diz que quer se aproximar de evangélicos, jamais deveria ter assustado algo que dirimiu todas as dúvidas e evitou, e foi uma grande conquista da Frente Parlamentar Evangélica. Isso só continua nos distanciando do atual governo que aí está. É isso aí, Lula. Foi mexendo no bolso dos caras, pô. Os caras estão chateados. O pastor Silas Malafaia tá soltando o marimbondo pela boca. Tá desesperado. Olha, gente, o que a gente vê aí, muitos desses líderes religiosos são verdadeiros criminosos. Tem muita gente séria, tá? Eu não tô falando mal aqui da religião, não, tá, gente? Eu acho a religião muito importante, né? É o que nos religa a Deus. Mas tem muitos líderes religiosos que são verdadeiros canalhas, verdadeiros bandidos. E essas pessoas precisam ser tiradas de cena, que elas envenenam a mente das pessoas.